Bom, bom dia. Então vamos para o último capítulo da apostila, tá bom? Sétimo ano de História. Abra a apostila aí na 197, que eu vou dar uma explicadinha nas páginas, tá bom? Então o último capítulo da apostila, ele fala sobre as reformas religiosas. O que é isso? Antes só existia a Igreja Católica, até a Idade Média. E depois desse contexto das reformas religiosas, começam a existir várias religiões que hoje nós temos. As diversas ramificações da igreja evangélica, né? As presbiterianas, as universal, a igreja evangélica americana, que tem características diferentes, né? Então você tem vários tipos de religiões protestantes, ou seja, após essa reforma protestante. Então o nosso capítulo fala sobre reforma protestante. Primeiro, por que houve a separação? Por que houve a criação de outras religiões? Por que houve essa cisão, essa reforma na religião? A igreja, ela tinha muitos territórios na Europa. Ela era dona de 1/3 de todas as terras da Europa feudal. Ela tinha várias práticas que alguns bispos e padres não eram... não acreditavam naquelas práticas, como por exemplo, venda de relíquias, né? Vendiam partes da cruz de Jesus Cristo a milhares de terras, então, e davam os passaportes do céu para as pessoas que pagassem, por exemplo, eu sou rico, eu vou lá e pago 10 milhões e tenho um passaporte para entrar no céu. E outras práticas da Igreja Católica que eram condenadas por esse conjunto de bispos e padres. E por isso começou esse movimento de reforma. Então nessa página 197 aí você tem remissão, relíquias e usura, que é o que está indo em tempo. Então é que fala sobre essas práticas que a Igreja Católica buscava na época mais o dinheiro do que a própria salvação espiritual. E esses padres, esses bispos começaram a organizar esse movimento e criaram outras religiões a partir dessas críticas, tá bom? Então a primeira igreja que nós vamos falar é a igreja luterana. O que é a igreja luterana? Porque o Lutero, ele é o inicial, ele é o primeiro cara, o primeiro bispo a desafiar a Igreja Católica. Então ele cria a sua própria igreja, a Igreja Luterana. Ele escreve na Catedral de Wittenberg 95 teses contra a igreja. Ele aponta 95 fatos ou características que ele acha que está errado em relação à Igreja Católica e coloca na frente da catedral. Com isso ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica e criou sua própria igreja, a Igreja Luterana. Então na 198 e 199 fala sobre a trajetória do Lutero. Desde quando ele começou a tentar reformar a igreja, não conseguiu, se revoltou, publicou 95 teses e foi expulso da Igreja Católica. O Calvino já é um nível mais hard. O Calvino, ele fala que o dinheiro é a base da salvação. Então quem tinha uma classe social, quem era burguês, quem tinha mais capital, mais dinheiro, era predestinado, era escolhido por Deus. Então ele foi ideal para os burgueses, para a burguesia que começava a surgir, a crescer durante a Idade Moderna. Então a burguesia dos principais países europeus pegou essa religião para si, abandonou a Igreja Católica porque combina mais com o discurso da burguesia. Eu sou rico por quê? Porque Deus me abençoou e eu fiquei rico. Então é um discurso que é mais conivente com as ações da burguesia. A Igreja Católica na época condenava o lucro, tá bom? A Igreja Anglicana é um fato específico, porque o rei Henrique VIII ele não poderia ter filhos e com a rainha. A rainha era infértil. Então ele queria se separar da rainha para casar com a amante, para poder ter filhos e continuar a hierarquia, continuar o trono, a sucessão do trono. Ele mandou para o Papa, né, uma carta, né, óbvio que não era e-mail, né, era uma carta para o Papa, e o Papa não deixou. Com isso ele separou da igreja, formou a Igreja Anglicana, onde o rei da Inglaterra ele é tanto o chefe da igreja quanto o chefe do Estado. Então, até hoje a igreja oficial da Inglaterra é uma igreja protestante anglicana, própria da Inglaterra, onde o rei da Inglaterra é o chefe do Estado.
E depois de perder tantos fiéis pela ascensão de 3 igrejas, luterana, calvinista e anglicana, a Igreja Católica busca uma contra-reforma, ou seja, eles vão se reunir em um local, eles vão se reunir e você vai sentar os principais cardeais da Igreja Católica. Eu falei agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos perdendo fiel, surgiu 3 igrejas aí para competir com a gente precisa reformar essas práticas, precisa acabar com essa usura, com a venda de relíquias, com as indulgências, né? Precisamos fazer alguma coisa para a gente não perder mais tantos fiéis para as outras igrejas. Só que nessa reunião da Igreja Católica foi afirmado e continuou as mesmas práticas. Então foi ratificado tudo que a Igreja Católica falava. Então na 200 fala sobre o Calvino, 201 Reforma Anglicana e 202 fala sobre a Contra-Reforma. Então, resumão, a partir da Idade Moderna não existe mais só a Igreja Católica, surgem outras igrejas para competir, para disputar os fiéis, outras ramificações. Por que isso vai surgir? Por causa das críticas em relação à igreja. Então, começa a surgir várias críticas às práticas da Igreja Católica, tá? Então, vai surgir a Igreja Luterana, a Calvinista e a Anglicana. Luterana é a primeira, é a inicial, Martim Lutero, o principal artífice dessa reforma. Calvinista é um nível mais acirrado, um nível mais extremo, não tem santo, acredita que o dinheiro é a única salvação. E a Igreja Anglicana surge por causa desse problema de sucessão no trono inglês. A única tentativa foi a Contra-Reforma da Igreja Católica, que não chegou a ter eficiência, então não conseguiu trocar essas práticas. Mesmo surgindo 3 igrejas, a Igreja Católica continuou afirmando que as suas posições, as suas ações eram as corretas, tá bom? Vou colocar o vídeo do SAI, exercício para vocês complementarem o conteúdo. Tchau!